Olá, queridos, aqui é a professora Bruna. Nesse vídeo, vou fazer uma pequena demonstração do teorema sobre as relações métricas na circunferência. Então, aqui eu tenho um segmento secante à circunferência. Secante é quando você tem dois pontos pertencentes na circunferência e o segmento acaba num ponto externo. E eu tenho um segmento tangente que vem de um ponto pertencente à circunferência até um ponto externo. Percebam que os dois segmentos de reta estão partindo de um mesmo ponto externo da circunferência. Para eu fazer essa demonstração, primeiro eu vou traçar dois segmentos de reta, um unindo os vértices B e C e outro segmento unindo os vértices A e C, ficando da seguinte maneira. Assim, ó, eu tracei um segmento de reta formando o quê? Dois triângulos. Então, vejando, eu tenho, então, o meu segmento PA é a minha secante, do ponto P ao A é secante, passando por dentro da circunferência. PC é a minha tangente, onde ela vem tangenciando a circunferência. Ela encosta, mas não vai por dentro da circunferência. E eu tenho um ponto comum, que é o ponto P, sendo o meu ponto externo. O teorema de secante com tangente diz que o segmento da tangente ao quadrado é igual à multiplicação da parte inteira da minha secante vezes a parte externa. Nesse caso, PA, que é o segmento da secante inteiro, vezes a parte externa, que é PB, tá? E de onde que surgiu esse teorema? Vamos então à demonstração. Percebam que quando a gente traçou esses dois segmentos, a gente formou o triângulo PAC e um triângulo PBC. No mesmo vértice P, eu tenho P sendo meu ângulo comum, tá? O ângulo, então, para os dois triângulos é o P. Esse é o meu ângulo de partida. E olhando para esses meus dois ângulos que ficaram por dentro da minha circunferência, quando a gente tem um ângulo partindo de um ponto pertencente à circunferência, o valor desse meu ponto é a metade do arco desse ponto, tá? Isso a gente aprendeu no 8º ano. O ângulo pertencente à circunferência é a metade do seu arco, ou seja, A é igual a metade de BC. E se a gente olhar para esse ponto C, ele também é um ângulo a partir de um ponto pertencente a essa minha circunferência. Logo, ele é a metade do meu arco, que é justamente o arco BC. Então, esses dois ângulos vão ser a metade do arco BC. Então, eles são congruentes. Então, os ângulos iguais são o meu ângulo, que parte do meu ponto externo P, e os ângulos congruentes, a partir da medida dos ângulos pertencentes à circunferência, A e C também são iguais. Então, primeiro eu vou desenhar para ficar mais fácil da gente visualizar esses dois triângulos. Aqui eu tenho o meu triângulo, que é o P, o meu ponto externo. Aqui eu vou colocar o meu ângulo A e o meu ângulo C. Aqui eu tenho esse triângulo PAC, tá? PAC, então o ângulo a gente está trabalhando com ele. O segundo triângulo é o meu triângulo P, que é a partir do ponto externo, os ângulos são iguais. O ângulo congruente ao A é o C, então eu vou colocar o C deste lado, tá? E o vértice B do lado direito desse triângulo, da base do meu triângulo. E daí eu tenho esses dois triângulos. Eu separei os triângulos para ficar melhor a visualização dos segmentos que nós vamos utilizar para a demonstração desse teorema, tá? Então, o triângulo PAC e o triângulo PCB. Já explicado por que o ângulo A é congruente ao ângulo C. Então, eles têm que estar na mesma posição. E aí, a gente tem que os segmentos de mesma posição são proporcionais, ou seja, eu vou utilizar esse meu segmento PA com o meu segmento PC, porque eles estão na mesma posição. Ou seja, nós temos
pela semelhança de triângulos, que o meu segmento PA está para o meu segmento PC, ok? Assim como o meu segmento PC está para o meu segmento PB, porque eles estão na mesma posição. Então, PC está para PB. Eu tenho um vídeo, aula de semelhança de triângulos. Para quem ficou com dúvida em relação à semelhança de triângulos, assista um vídeo, tá? Então, ó, quando a gente constrói uma proporção entre frações, nós precisamos multiplicar cruzado. Então, ó, PA vezes PB é igual a PC vezes PC, tá? PA com PB, PC com PC. Daí a gente tem PA vezes PB igual a PC ao quadrado. E é daí que veio, então, ó, essa relação métrica da secante com a circunferência. Tá vendo? Esse meu teorema em que diz que a tangente, que é PC ao quadrado, igual a PA vezes PB. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.